Boa noite! Tem gente chegando por aqui. Hoje eu tô com o microfone emprestado do Diogo. Eu quero que vocês me digam se tá tudo ok com o som. Me digam boa noite e me confirmem se estão me ouvindo bem. Esqueci meu microfone lá na escola. E aí, por sorte, o Diogo tinha um para me emprestar. Então vocês me avisem aí se estão ouvindo bem. Eu quero saber também se tem gente nova por aqui. Tá ouvindo bem? Cris! Que coisa boa te ver por aqui! Depois manda notícias sobre você, o José, a Bebê. Quem mais tem por aqui? Bruna, Thalita, Graziele. Muito bem-vindas, Lígia, Pedro, tudo bem? Isis, Sônia. Que coisa boa, um tema muito atrativo. Vamos ver se a gente bate o recorde de presença aqui nessa live. Muitas pessoas podem escutar ao vivo, outras pessoas não podem, mas depois ela fica salva no YouTube. Fica aqui por 24 horas, então até amanhã. Depois fica salva no YouTube. E a gente tem projetos, sim, para que ela vá se torne um podcast. Vamos ver, estamos trabalhando para isso. E aí, quem mais chegando por aqui? Ana Paula. Estou esperando o pessoal chegar. Muita gente foi convidada para essa live de hoje. Porque na semana passada eu falei sobre os malefícios do uso excessivo de telas pelas crianças, que a gente pode considerar que são os mesmos para os adultos. Pois bem, na semana passada foi para promover a ideia de que a gente precisa, com urgência, revisar o tempo que as crianças têm passado em frente às telas. Mas daí não adianta só falar para vocês, né? Ah, gente, porque todo mundo já sabe, nós estamos cansados de saber que tempo excessivo de telas pode trazer prejuízo. Nós não sabemos ainda calcular quais são esses prejuízos, até porque na semana passada eu alertei sobre alguns comportamentos que muitas pessoas nem relacionavam. Depois eu recebi muitos feedbacks de pessoas dizendo: nossa, eu nem imaginava que esse comportamento que eu estou percebendo no meu filho, na minha filha, tem relação com o tempo excessivo que está passando em frente às telas. Então, eu estou tão feliz. Tem gente me dizendo que está colocando rotininha do sono, que está fazendo um detox de tela. E eu estou achando muito legal aproveitar esse período de férias, aproveitar o momento em que as crianças estão passando mais tempo em casa, sob a nossa supervisão, mesmo para as pessoas que trabalham fora. Eu sei que há uma adaptação nesse período de férias, a gente tem uma nova rotina e eu acho muito, muito válido que nesse momento a gente empreenda mudanças. Aqui em casa vocês sabem que começou a acontecer em dezembro algumas mudanças em relação à rotina do sono e a gente percebeu aqui em casa que quando os meninos assistiam TV antes de dormir, o sono era muito mais agitado, muito mais difícil e hoje, já nós vamos completar um mês, foi dezembro, janeiro, um mês inteirinho assim de uma rotina, é claro que com algumas interrupções, mas uma rotina bem consistente, com muita consciência, promovendo o desenvolvimento saudável dos meninos em relação ao soninho e diminuição de uso de telas. Então, assim, inspirada na minha própria realidade, eu decidi compartilhar com vocês, porque é um tema muito importante. Eu tenho acompanhado muitas famílias que têm trazido a preocupação, ao mesmo tempo não sabem bem quais recursos utilizar para que as crianças desgrudem das telas. Tenho feedbacks no sentido de: Natúcia, mas olha, eu não tenho muito controle, porque às vezes fica na casa da avó, ou então não sou eu que fico em casa, é uma ajudante, uma cuidadora. Como fazer para ajudar as pessoas quando não sou eu mesma ou eu mesmo que vou lidar com a criança durante o dia? Então vamos falar sobre isso. Vamos entrar no tema. Como ajudar, como fazer as crianças desgrudarem da tela é o tema de hoje. Então é o seguinte, quando nós decidimos que basta desse tempo excessivo de telas, quando nós decidimos, geralmente com um acesso assim à emoção raiva, nós precisamos sentir raiva da própria realidade para encontrar um motor forte de ação. Pode perceber, a hora que você chega, você diz: chega, basta, chega desse excesso de telas aqui em casa. Quando você decide isso verdadeiramente, profundamente, as crianças não vão se alegrar.
Esse é um fato. As crianças vão resistir, vão ficar frustradas. Algumas, as mais velhas, vão odiar. E aí, nós adultos precisamos suportar que elas nos odeiem, que elas estejam frustradas, que elas direcionem a raiva delas a nós. Nós precisamos suportar isso. Então, a primeira coisa, porque não vai dar para empreender uma mudança sem encontrar resistência por parte das crianças. Qualquer criança que seja, em qualquer idade, saiu dessa zona de conforto daquilo que elas estavam acostumadas, mexeu ali naquele ambiente delas, ela vai apresentar frustração. Por que não? A gente, quando tem alguma coisa que muda, que sai do lugar, a gente fica frustrado mesmo. E muitas vezes a gente resiste. Por que a criança não faria a mesma coisa? Então, em primeiro lugar, se conscientizar que nós estamos desenvolvendo um limite para essa criança. E que esse limite é um ato de amor. Quando eu me conscientizo e internalizo profundamente essa mensagem, os limites são atos de amor, são atos de cuidado. E eu estou cuidando da integridade física, da integridade emocional dessa criança, da saúde física e emocional dessa criança, quando eu coloco e estabeleço esses limites e sustento. Porque não adianta, chega de tela, mas daqui a pouco a criança insiste, você está cansado, quer um sossego, pronto, vai, assiste logo, vai lá, pega o celular logo, pega o tablet. Então não adianta colocar limite e não sustentar. A gente precisa sustentar. Nós temos uma geração de crianças que não sabem lidar com o não. Então elas precisam de uma geração de pais que deem conta de dizer não e que deem conta de sustentar esse não. E nós aqui, nesse momento, 20 pessoas aqui ao vivo junto comigo, estamos nos dedicando para aguentar. Nós precisamos aguentar firme o tranco da resistência das crianças. Então esta é a nossa parte, a primeira coisa. Uma queridíssima me mandou mensagem e disse: Natu, como que eu faço para lidar com os gritos? Eu não queria ser a chata. Vai ter que aguentar ser a chata. Porque pai e mãe que não aguenta ser chato e chato para sua criança não está cumprindo o papel de educar. Porque os educadores não podem ser bonzinhos o tempo todo, porque a gente vai promover frustrações. Se eu estou sendo bonzinho, boazinho o tempo todo, é porque tem alguma coisa fora do lugar. E aí você volta lá naquela live que eu fiz, não lembro o número, mas que eu falo, faço tudo pelo amor do meu filho. Se você faz tudo pelo amor do teu filho, tem alguma coisa aí fora do lugar. Volta algumas casinhas lá para refletir sobre isso. Então, limitar tempo, conteúdos que as crianças vão acessar, usar dispositivos de segurança. Para as crianças mais velhas, vigiar sim onde elas estão indo e com quem na vida virtual. Igualzinho a gente faz. E quem não faz ainda vai fazer um dia com os filhos quando forem mais velhos, na vida real. Você deixa teu filho ir para balada, ir para algum lugar sem saber onde é, com quem vai, quando que volta. E na vida virtual, que as crianças navegam e a gente nem sabe. Então, há que controlar, sim, por onde eles vão e com quem vão. Por onde vão e com quem vão. Então, nós temos que dar conta de sustentar esse tranco, que não é moleza mesmo, não. Mas, bom, a criança sai da internet. Você decidiu, pode e deve conversar com as crianças, especialmente com aquelas maiores de 2 anos. Você senta e conversa assim, curtinho. Não vai fazer um diálogo, um discurso profundo, porque ela não vai entender. A profundidade tem que estar em você, para você sustentar. Para ela é o seguinte: filho, filha, mamãe percebeu... Estou falando porque é a mamãe aqui falando, tá? Mas se for o papai, é o papai. A mamãe percebeu que você tem ficado muito tempo com o celular. Você tem ficado muito tempo na frente da TV ou com o tablet. Você aí vai perceber. E eu decidi que isso não tá bom para você, não. Eu tô percebendo que isso não tá bom para você e eu tô decidindo mudar. Então, a partir de hoje, nós vamos ter algumas regras aqui em casa para o uso do celular e do tablet ou da TV, ok? Ponto. Com segurança, sem grandes discursos e lições de morais, simples, direto. Dito isso para a criança, é importante dizer,
Não adianta tirar e arrancar essa ferramenta da criança se ela não tem nada para fazer no lugar. Porque senão a gente deixa uma lacuna muito grande, e especialmente para as crianças mais velhas. Se tiver aqui mães, pais de crianças mais velhas, me dá um alô, porque depois eu posso falar algumas coisas mais específicas para vocês. Mas o preocupante é porque as crianças mais velhas, os adolescentes, os pré-adolescentes, eles têm a fantasia de que a conexão deles está ali. Imagina, crianças mais velhas dependem da conexão de grupos para se sentirem existentes. E hoje em dia há uma fantasia de que as conexões estão no mundo virtual. E se você arranca com as duas mãos esse mundo, esse universo de conexão das crianças, dos adolescentes que estão vivenciando esse processo, eles podem cair num limbo mesmo, de uma solidão muito profunda. E hoje em dia há uma solidão profunda das crianças, é verdade, diferente de quem tem a minha idade, aí 30 e tantos, 40, até uns 28, quem vivenciou uma infância em que pôde brincar, conviver com várias crianças brincando na rua, por exemplo, talvez não se lembre de solidão da criança, mas hoje em dia as crianças estão em famílias reduzidas, elas passam pouco tempo com os familiares. Então, são poucos ambientes e espaços de convívio com os adultos e com crianças. Muitas crianças ficam em casa mais do que na escola, né? Então, assim, é só para a gente se dar conta dessa realidade. Elas têm menos liberdade, porque antes a gente podia brincar nas ruas, mas na minha rua, por exemplo, na rua em que eu morava, eram 7 crianças, 7 meninas de diferentes idades, não tinha pai e mãe que ficava na rua junto com a gente brincava, brincava, brincava. Ah, era um bairro na Zona Norte, lugar onde as crianças brincam na rua mesmo, verdade. Mas passava carros, os carros passavam mais devagar, havia um respeito àquele ambiente que era das crianças mesmo. Crianças naturalmente ficavam na rua, mas eram 7 meninas na rua. Hoje em dia, difícil você encontrar uma rua, mesmo nos bairros, em que tenha tantas crianças. As famílias têm menos filhos hoje em dia. Tem famílias que nem têm. E aí, quem mora em condomínio, né, até vivencia um resgate desse processo de criança que brinca na rua, ok. Mas é fato que, no geral, há uma solidão. As crianças têm elas estão atoladas em brinquedos, mas com pouquíssimas crianças para brincar. Então, tem que tomar cuidado para não arrancar de uma vez, né, sem colocar nada no lugar. E aí, o que é que a gente coloca no lugar? Para as crianças, o brincar livre. Na perspectiva das crianças, é o brincar livre. Aí vai ter gente que pode estar pensando assim, mas Natu, minha criança não gosta de brincar. Só gosta de estar no celular. Eu digo que não há criança que não goste de brincar. Tem criança que se esqueceu o quanto é gostoso brincar, mas criança que não gosta de brincar, eu nunca conheci. Crianças que não sabem mais brincar porque ficaram sequestradas pelos seus tablets, celulares, televisores, isso é verdade. E aí é preciso um resgate. Esse corpo que vai perdendo vivacidade, porque a criança fica ali paralisada, sedentária, em frente à tela, e aí esse corpo perde vivacidade, ele precisa ser reativado. E como a gente faz isso? Criando espaços. Vocês estão aqui para saber como que faz isso. A gente precisa criar espaços adequados. Então, isso eu já falei na live passada, menos brinquedos. Confie, as crianças precisam de menos brinquedos para se interessar por eles. Se elas têm muitos brinquedos, elas não valorizam o que têm, porque elas nem conseguem se dar conta da organização daquele conteúdo todo, e é uma confusão muito grande que fica, imagina um processo para organizar internamente com o que vai brincar, porque tem tanto, causa uma confusão. Então é preciso guardar alguns brinquedos. Se você já acha que dá para jogar fora não, desculpa. Se dá para fazer doação, você separa junto com a criança um saco e doa. Crianças que você fala, não dá para doar porque tem irmãozinho, enfim, você guarda, coloca no maleiro, sobe, guarda em caixas, certo?
Bom, aí a criança precisa de mais espaço, menos brinquedos e mais espaço. Mas Natu, se eu moro num apartamento, como que faz? Você mora num apartamento e tiver um terraço, mesmo que não tenha play. Sabe aquela parte em que as pessoas entram e saem assim, ó? Um terraço já pode ser o suficiente para brincar. Ah, então não dá, não tem um terraço ou o terraço já é o estacionamento. Então se organiza o espaço da casa num ambiente que a criança possa brincar e se movimentar livremente. E aí quem mora em apartamento muito pequenininho tem que tirar mesmo, não adianta ficar com aquela coisa de na minha casa eu não tiro nada do lugar. Tira sim, porque você tem criança pequena, você levanta as coisas que quebram, você deixa os espaços mais livres para a criança poder se movimentar com liberdade. Então, menos brinquedo, mais espaço, mais liberdade para se sujar, para fazer bagunça, para se movimentar, para bagunçar. Não dá para a gente ficar, a criança pegou um brinquedo, você já quer que ela guarde, não. Agora, se ela tiver poucos brinquedos, mesmo que ela espalhe todos, não vai ser um caos na tua casa. Vão ser uns brinquedos espalhados, mas não vai ser aquele grande caos das crianças que tem muitos e muitos e muitos brinquedos. Porque daí não dá para responsabilizá-la pelos cuidados, pelo guardar aquele brinquedo. E aí tem uma outra coisa, você pode oferecer para ela outros estímulos. Por exemplo, ela está ali acostumada a ver aquele estímulo, né? Receber aquele estímulo visual, que tem som, mas que tem uma coisa muito intensa visualmente. Dê os estímulos sonoros, musicais, com música boa. Quando ela acordar, que na sua casa já esteja tocando música. A gente perdeu o hábito, né? No geral, claro, a gente sempre fala isso no geral. No geral, as pessoas perderam o hábito de escutar música. E aí, mas que música? Pode ser música que você gosta de escutar, pode ser música de criança, como Crianceiros, Palavra Cantada, Tiqueque. Aí tem uma lista, tem o Spotify. Tem o YouTube, sem o YouTube de música, agora também tem. Mas procura evitar que a criança fique vendo que a música sai do seu celular. Coloca conectada nessas caixinhas de Bluetooth, deixa ela acordar e ter música. E eu tô falando isso inspirada no que acontece ali na escola, Viver Presente agora. A gente tem os ambientes regados assim por música o tempo todo. E é muito gostoso, tem um estímulo, uma sonoridade gostosa no ambiente. Resgatar brincadeiras tradicionais da sua família. Brincadeiras que você brincava, que você gostava de brincar, contar para essa criança, se ela for maiorzinha especialmente, né? Quando as crianças são menores, isso ainda talvez não seja possível, mas com as maiores já dá. E aí você precisa, caso a sua criança você esteja com a percepção de que ela não gosta de brincar, então é porque ela está precisando de ajuda para voltar a gostar. E eu já contei isso em alguma live, que lá na escola nós recebemos muitas vezes, especialmente no período de adaptação e acolhimento, as famílias que chegam, nós recebemos muitas crianças em torno de 2 anos que não sabem brincar. Mesmo que ficam paradinhas em pé, olhando para um lado, olhando para o outro e não sabem para onde vão e o que fazem, com o tempo e o espaço garantidos para brincar. E aí entra o papel do educador. Lá na escola é o educador profissional, em casa é você, pai, mãe, cuidador, que vai sentar com essa criança e ensiná-la a brincar de novo. Como que você ensina uma criança a brincar? Brincando. Você brinca, essa é a orientação que eu passo lá para as educadoras da escola. Você senta e brinca. Pega o carrinho e brinca e faz de conta que você tem uma pista, constrói uma pista, pega a boneca e nina, pega a boneca e dá papá, faz comidinha, cria contextos de brincar. Brinca. Mas não estou dizendo brincar com a criança, é brincar mesmo, modelizar. Você vai servir de modelo. E aí procure não fazer tantas interações com a criança diretamente. Isso quando você está tendo a intenção de ajudar a criança a descobrir como brinca, tá? Eu não estou falando de tempo de qualidade com a criança, que eu vou falar daqui a pouquinho. Aliás, eu vou avisando, essa live vai levar mais do que 20 minutos hoje. O conteúdo é muito longo, viu? Mas é o seguinte... em relação a ensinar, quando eu estou dizendo uma intervenção educativa para ajudar a criança a desenvolver, você não fica direcionando muita atenção para ela, e sim para os brinquedos, e sim para a organização do espaço.
Sim, para diversão, para fantasia, você faz de conta, você fala sozinho, sozinha, imagina, troca, modeliza. E aí observa se a criança começa a se inspirar nos seus movimentos. Então é assim que acontece lá na escola. E aí, gente, é lindo de ver. Passa 1, 2, 3 dias, uma semana, a criança começa a criar as próprias brincadeiras. Então confia nessa intervenção educativa. E se a criança fica chamando a sua atenção para brincar com ela, falar, eu tô brincando aqui com a minha nenê, eu tô brincando aqui com o carrinho, eu tô montando, monta tudo aqui, eu vou montar uma casinha, olha só minha casinha, monta a sua. Então você convida ela para interagir mais e mais com os brinquedos do que com você. Isso para ajudá-la a brincar sozinha. E sempre que possível, promova encontros entre várias crianças. De novo, falo lá no resgate que tem acontecido nos condomínios. É muito comum que as crianças todas se encontrem em determinados horários, nos parquinhos do condomínio. Você mora no bairro? Encontra no teu bairro se tem algum vizinho, alguma vizinha, alguém que tem criança. Por que não? Passeia pelo bairro. Dá uma volta no seu quarteirão, vai olhando se tem casa com criança. Por que não? A gente precisa resgatar esse convívio com os vizinhos. Antes isso era tão comum. Hoje em dia é que é uma coisa assim estranha. A gente quase nem cumprimenta os vizinhos. E a gente é chave da mudança, da transformação. Se você acha que os ambientes, as cidades precisam valorizar os espaços de convívio entre as crianças. E hoje em dia, né, não tem muito. Em Rio Preto, então quem tá aqui e mora em Rio Preto, vai saber do que eu tô falando. Nesse calor danado, é difícil a gente deixar as crianças numa praça, né? Os passeios aqui em Rio Preto são em shopping. As pessoas vão passear no shopping, mas os adultos estão passeando no shopping, vendo as lojas, e as crianças estão lá, sendo envolvidas pelo universo do consumo. Então, sim, a gente precisa trazer mais crianças para brincar na nossa casa e deixar as nossas crianças brincarem nos vizinhos também. E, quando possível, na rua. Sempre que possível, é gostoso demais brincar na rua e ralar o dedo, tirar tampa do dedão, brincando de bola na rua. Quem nunca brincou assim, né? E sobre nós adultos. Então eu falei sobre os aspectos das crianças, o que a gente precisa promover nesse ambiente. Só mais uma coisinha ali do ambiente. Quando eu disse, tenham menos brinquedos, promovam, né, o espaço, deixem mais espaço. Uma sugestão. A gente organiza, eu estou falando isso assim do aspecto da pedagogia mesmo, tá? Inclusive, se tiver educadores aqui, aproveitem essa dica. Muitas vezes nós guardamos brinquedos em caixas, sacos, né? Geralmente caixas em casa. E esses brinquedos dentro da caixa, eles ficam todos assim, né? Emaranhados. E eles não são atrativos. E algumas vezes, professoras fazem muito isso assim, chamam as crianças para brincar, jogam no meio da roda aquela caixa de brinquedos. Pronto. Derrubam a caixa. Aí ocorre que aquilo não fica sedutor. Ou então inspira na criança aquele movimento de jogar. E ela joga coisas, espalha. Isso numa turma de crianças é muito comum acontecer. Professores com pouca experiência fazem isso e falam, as crianças não sabem brincar, elas destroem tudo. Mas aí também a professora chegou ali e jogou os brinquedos e inspira a destruição. Então, uma coisa é você jogar os brinquedos e outra é você organizar os brinquedos de maneira sedutora. Então, você, por exemplo, se tem menino que brinca de homenzinho, carrinho, coisinhas que os meninos gostam de brincar, não porque são brinquedos de menino ou de menina, mas você que tem que saber quais são as preferências da sua criança. Então, você identificou ali, organiza. Aqui em casa eles gostam muito de homenzinho, carrinhos, então organizar esse espaço de brincar pode ajudar as crianças que não estão sabendo brincar sozinhas, que não se interessam por nada, que não dedicam tempo a nenhuma brincadeira. Sabe aquilo que a gente fazia de arrumar a casinha? Quem brincou de casinha, de Barbie, de boneca, vai lembrar que era mais gostoso arrumar a casinha do que brincar com a boneca? Então, assim, é arrumar essa casinha e ajudar a criança a perceber o quanto que é gostoso. Para as crianças também pode ser legal disponibilizar, não a livre demanda, assim, mas de acordo com programação, né? Lápis, canetinha, papel, rascunhos, coisas que as crianças possam desenhar. Muitas delas gostam bastante. Bom, agora vamos lá para os adultos. A parte das crianças é essa.
A parte dos adultos é estabelecer vinculação afetiva, é criar intimidade com as crianças. Nesse tempo da atualidade, em que os excessos gritam, nós precisamos estabelecer relação de intimidade com os nossos filhos. E isso parece óbvio, mas não é. Hoje, o que tem acontecido da desconexão entre os pais e os filhos adolescentes não nasce aos 15 anos do adolescente, nasce muito antes. Então, nós precisamos buscar conexão profunda com as nossas crianças, desde que elas são bem pequenas. Porque depois não adianta chorar pelo leite derramado lá na adolescência, quando já é muito mais difícil estabelecer conexão. Não que seja impossível, sempre vale a pena. Mas quando a gente estabelece isso desde sempre, desde o começo, quando a gente conhece profundamente quem é a nossa criança, como ela funciona, do que ela gosta de brincar, com o que, por quanto tempo, com quem, quando, como ela organiza a brincadeira, isso é conhecimento profundo a respeito da criança. A gente só vai conhecer a criança se a gente dedicar tempo e observação. Isso tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar. E aí, quando a gente conhece a criança, dedica tempo de qualidade para ela, a gente tem a oportunidade de vivenciar uma experiência compartilhada, uma experiência conjunta. E nesse momento é que as conexões profundas acontecem, é nesse momento que o amor assim vem à tona, que a criança percebe que importa para os pais, que ela é importante, que ela merece, ela se sente especial quando a gente reserva um tempo especial para ela. Essa é uma estratégia, né, da disciplina positiva e que tem no livro Disciplina Positiva mesmo. E a doutora Jane Gelsen, ela fala assim que 10 minutos, se você dedicar por dia, claro que pode ser mais e mais é melhor, mas 10 minutos no mínimo por dia para olhar para a sua criança, especialmente para aquelas que estão na primeira infância. Ela diz que os mais velhos podem não precisar, eu acredito que eles continuam precisando, pelo que eu conheço sobre desenvolvimento infantil. Mas 10, 20, 30, 40 minutos que você consiga dedicar diariamente para sua criança integralmente, sem celular, sem estar conversando com o seu cônjuge a respeito de problemas familiares, sem estar se distraindo com ligação, com trabalho, com recado, com organização da casa, dos afazeres domésticos. Porque tem muita gente que dedica longos períodos à sua criança, mas são tempos obrigatórios, casuais, é assim que a doutora Jane Gelsen fala, mas não tempos especiais. Quantas pessoas ficam um tempão e aí ficam, mas essa criança não desgruda, não desgruda, não desgruda. Possivelmente isso acontece porque ela não está percebendo o que importa verdadeiramente. Porque se você dedica aquele tempo especial, é muito mais fácil colocar o limite da atenção nos outros momentos. Porque se essa criança chama a sua atenção o tempo inteiro. E você, não posso, agora não, o momento é ocupado aqui. Fica muito mais aceitável para a criança se você puder dizer para ela, agora não, mas eu não vejo a hora de chegar aquele momento gostoso que a gente vai passar juntos. Mais tarde a gente vai ficar juntinhos. E aí você pode incluir isso na sua rotina mesmo. A gente não coloca na nossa rotina atividade física, a gente se alimenta, a gente convive profissionalmente, por que não colocar na nossa rotina também esse tempo especial com as nossas crianças, esse tempo de qualidade? Você pode incluir isso na rotina do soninho, por exemplo. Aqui em casa tem acontecido assim. Então a gente tem dedicado, gira em torno de 1 hora para as crianças, com intervalo entre o tempo antes do jantar, que nós ficamos juntos, depois eles jantam, depois nós voltamos a ficar juntos por volta de meia hora, brincando, e nesse momento a gente vai compartilhar mesmo uma brincadeira, que seja, que faz parte depois da cultura familiar da gente, né? Então, jogos de tabuleiro, dama, jogos de botão, quebra-cabeça, jogo da memória, quais outros jogos? Monta tudo. Jogos, pode ser sim, pode ser pintura, pode ser dança, pode ser boneca, pode ser qualquer coisa. E nesse momento, quando a gente está profundamente conectada, eu tenho falado até sobre isso com o Diogo, falo, nossa, o quanto de conexão assim eu tenho percebido de uma maneira tão profunda, com tão pouco tempo.
de verdade eu entendi sobre o que tantos educadores falam, o tempo de qualidade, é melhor tempo do que quantidade. É importante sim quantidade, se a gente puder dedicar mais tempo, ok, mas muitas vezes na nossa rotina não dá, não cabe mesmo. E tá tudo bem se durante a semana a gente dedica meia hora por dia, e no final de semana a gente se dedica mais umas 2, 3 horas para as nossas crianças, não precisa ficar o tempo todo. Então essa ideia de que as telas vêm para dar sossego para a gente é porque a gente cria essa fantasia de que se as crianças não estiverem em frente às telas, elas vão estar demandando de nós. É de verdade, elas demandarão mesmo de nós, é verdade. Se nós não dedicarmos a ela nada ao longo do dia, elas vão ficar requisitando o tempo inteiro, desesperadamente o nosso olhar. Então faça ela saber que existe um tempo especial. Para as crianças mais velhas, você pode até combinar com ela o que vocês vão fazer juntas no tempo especial. Elencar mesmo. Fazer uma lista. Listar, olha, nós vamos jogar tal coisa hoje, amanhã a gente faz isso, depois faz aquilo. É aquele tempo que ela sabe que recebe a sua atenção e ela se sente escolhida para receber a sua atenção. E pode ter certeza, porque depois você vai me contar, tenho certeza que eu vou receber um monte de direct de gente que vai dedicar tempo especial para sua criança, consciente, marcado, pode marcar no relógio, e que faça isso todos os dias, que você vai colher os resultados. Depois você vai perceber se sua criança acalma o coraçãozinho ou não, em relação à ansiedade que tem para ficar perto de você o tempo inteiro, ou que tem para que você brinque junto o tempo todo. Então, primeiro você precisa confiar na potência que a criança tem para brincar sozinha. Faz 4 anos que existe uma escola em Rio Preto que se chamava Luz da Vida e que agora se chama Viver Presente, que não tem tela de maneira alguma, com raríssimas exceções quando as professoras desenvolvem trabalho de pesquisa, dos projetos que as crianças desenvolvem no agrupamento, que são pesquisas de procedimentos técnicos, de conteúdos e não relacionadas a distrações ou, enfim. Então, faz 4 anos que essa escola existe. Muitas crianças já passaram e algumas ainda passam um período integral nessa escola, outras meio período, sem acessar as telas. E elas estão se divertindo, felizes, brincando, correndo, vivas, muito vivas o dia todo. Não tem tempo de tédio, de não tenho nada para fazer. São crianças que não querem ir embora, que os pais chegam para buscar e elas correm para brincar mais. Então a solução é o brincar. E não tem pai e mãe lá. E outra, nem os educadores. Esse processo de ficar sentadinho junto, ajudando a criança a brincar, ocorre no começo. Depois as crianças brincam livres mesmo. O papel dos adultos na escola é observar esse brincar e acompanhar o desenvolvimento das crianças que acontece no momento do brincar. E em casa é você dizer, vai brincar. Você está envolvida com os seus afazeres domésticos, você está envolvida com outras questões, não importa, familiares, que seja. Você diz para sua criança, vai brincar e confia que ela sabe brincar e que ela vai brincar feliz da vida com o passar do tempo. A restrição do uso das telas, do uso excessivo de telas, ela vai acontecer quando você decidir firmemente. E você pode começar por você mesma, por você mesmo. Quem está me assistindo aqui, comece consigo mesma, consigo mesmo. E aí, depois passa para as crianças essa restrição. Sim, quantas horas vai assistir de tela por dia? 1 hora no período da manhã, 1 hora no período da tarde? Quanto tempo? Tem uma seguidora aqui, a Ruby, acho que ela deve estar por aqui. Ela fez uma coisa muito interessante. Ela selecionou ali no canal, na TV aberta, os horários dos desenhos, como acontecia na nossa época. Porque a gente assistia desenho sim, mas tinha horário, né? Não era on demand, que a gente ficava ali escolhendo o tempo inteiro no Netflix da vida. Não, tinha horário. Então ela marca os horários dos desenhos que ela acha pertinente as crianças assistirem e ela liga a TV naquela hora. Acabou. Começa o programa de adulto, desliga a TV, vão brincar. No começo dava muito mais trabalho e agora as crianças estão muito mais calmas. Olha que alegria, ela tem 3 filhos bem pequenininhos.
as crianças estão mais calmas. Nesse final de semana ela me marcou numa postagem o marido promovendo uma brincadeira gostosa de escorregar na varanda com sabão. Que delícia, né? E ele escreveu, tem que ter muita criatividade quando as crianças não assistem TV. Verdade, mas quanto que ele deve ter se divertido nessa brincadeira? Não é? Então a gente precisa acreditar que as crianças vivenciam brincar como a própria vida em desenvolvimento. Que a atividade principal da criança é o brincar. É a atividade por meio da qual ela mais aprende. Palavras da doutora Sueli Melo Amaral, professora, doutora que estuda o brincar. Então, minha gente, é o seguinte, insistência. A palavra de ordem para essa mudança é insistência. Do mesmo jeito que a gente insiste diariamente para essas crianças aprenderem a escovar os dentes, a lavar as mãos antes das refeições, a se alimentar adequadamente, a respeitar as pessoas. A gente não ensina isso diariamente? E assim vai ser ao longo da vida e da educação das crianças. Não tem trégua não para quem decide educar, viu? Assim é com o uso das telas. Não tem trégua. Não vai ter tempo, não vai ser moleza, não. Vai ser pesado. Você vai sustentar. Porque agora você está consciente que limite é ato de cuidado, que limite é ato de amor e que você está fazendo isso para preservar a saúde e a integridade física, emocional e espiritual da sua criança. Vai na fé, confie em você, na sua capacidade de suportar, de promover as condições adequadas para que o brincar aconteça aí na sua casa e depois você me conta, sozinha, sozinho, até é possível. Mas não é simples, então conta comigo, compartilha suas conquistas, suas dúvidas, suas angústias e estamos juntos, tá bom? Eu vou encerrando minha fala por aqui, vou voltar, ler os comentários para ver se tem alguma coisa, alguma pergunta, tá bom? Quanta gente entrou por aqui, que coisa boa, tem filhos aqui adolescentes. Os adolescentes. Muitos adolescentes ficam depressivos quando não acessam a tela. Quintal da Nona disse, se o não é a frustração, e a frustração não vem de casa com amor, a vida se encarregará de dizer não de maneira muito mais dura. Verdade. Precisa vir com amor de casa. Como ajudar quando o seu filho fala, mãe, eu não vou me influenciar, o que eu faço? Não dá para acreditar, porque nós somos influenciáveis o tempo todo. As redes sociais são preparadas para influenciar. Não há como não ser influenciado. Tem que refutar, dizer, não, meu filho, a mamãe é influenciada, você também é. Qualquer ser humano é influenciado pela rede social. Vocês ficaram me ouvindo aqui e nem perguntaram. Tô vendo só um monte de gente entrando. Ah, Marina, eliminamos o tablet. A mudança foi significativa. Ai, que bom, fico tão feliz em saber que muda para melhor. É só começar, Tem que ter coragem para começar e depois a coisa fica boa. Natu, obrigada por tanto. Tenho você como um presente que Rio Preto me apresentou. Ai, que coisa linda, Lígia, minha companheira de viagem de formação. Muito obrigada pelo carinho, viu? Fico muito contente. Me parece que vocês não têm dúvida. Tá tudo ok? Tem alguém que quer me fazer pergunta? Aproveita que hoje eu tô dedicando mais tempo para essa live. Vocês viram que minhas lives eram de 20 minutinhos, boicotei, divulguei que era 20 minutos, enganei vocês. Eu acreditava que eu ia dar conta de falar em 20, mas separei muita coisa para falar, muita orientação. Então vamos fazer o seguinte, se vocês não têm dúvida, foram muitas informações. Depois vocês podem voltar para assistir algumas coisas que eu disse. Anota, estuda, decide e testa, experimenta e depois conta. Só quando você começar que as dúvidas vão surgir. A Vivian mandou uma mensagem aqui. Meu filho está com 11 anos e gosta muito de jogos. Nessa idade,
pode oferecer o que como alternativa? 11 anos, a alternativa... Ai, que bom que você me fez essa pergunta para as crianças maiores. Eu não posso ficar muito mais tempo aqui, mas ó, é o seguinte, Vi. As crianças maiores, quando elas estão muito mergulhadas nos jogos, a tendência é que esse tempo e essa conexão com esse universo dos jogos, ele aumente. Crianças que varam a madrugada, que não querem mais estudar, isso tem acontecido nas escolas de ensino fundamental 2, no ensino médio, adolescentes, jovens que estão entrando nesse universo dos jogos. Então elas precisam vivenciar um resgate do corpo mesmo, crianças que precisam entrar nos esportes. A recomendação é que passe mais tempo movimentando o corpo e que haja restrição mesmo de tempo dos jogos. Então, por exemplo, olha, filho, você pode jogar por 2 horas, mas dentro dessas 2 horas você tem que parar na primeira hora, levantar, mexer seu corpo, tomar uma água, se movimentar e depois você volta. Depois que acabou esse tempo, acabou. E aí, dar espaço vazio para ver do que ele gosta de fazer, de se divertir. Ainda mais vocês que moram na praia, será que tem coisa para fazer na praia? Ou não dá para ir na praia durante a semana? Então, a dica prática é tirar desse universo mental de raciocínio, de atenção e de estímulos visuais para o corpo como um todo. Trazer a criança para o corpo. Rafa está dizendo como ensinar a criança a brincar com as outras. Para a criança aprender a brincar com as outras, ela precisa de convivência com outras crianças. Só assim ela poderá aprender. E tempo. Então, é tempo, espaço e convivência, interações significativas. A escola é o melhor lugar para se aprender a brincar com outras crianças na atualidade. Quando antes não precisava de escola, era naquela época em que os quintais das avós, das vizinhas, as ruas estavam cheias de crianças. Hoje em dia, o espaço social de interação, de convívio, de vínculo com os pares é dentro da escola. Márcia, tudo que você falou é perfeito. Ai, obrigada. Babi, tá salvo, vai ficar salva a live e depois vai para o YouTube. Se não der tempo de você assistir ainda hoje, ela vai ficar por 24 horas aqui ainda e depois vai lá para o canal do YouTube, tá bom? Aí vocês acessam pela minha bio, que vai direto lá, assim, ó, vídeos para pais. Vai direto para a playlist das lives. Precisamos sim brincar mais, a Márcia disse. Sempre preciso colocar outra atividade no lugar do celular? Gabi, nesse universo, né, em que as crianças ficaram viciadas e grudadas nas telas, é muito importante colocar outra coisa no lugar, especialmente nesse começo, para que ela possa entender que ela não está indo para um abismo, que ela não está indo para um lugar muito desagradável. Não, é que a gente está substituindo um estímulo por outro. Então, no começo é importante, para que ela valorize a saída da tela e que ela não fique tão magoada o tempo todo. Então, olha, é uma compensação mesmo. Você não está na tela, mas olha só, veja como que você está em compensação. Veja só como que você está se divertindo, brincando, feliz. Embora o tempo de ócio seja muito precioso para as crianças, mas não dá para passar de um extremo a outro, sabe? Então, é necessário preencher uma lacuna antes de chegar no espaço vazio, que vai ser, nossa, realmente preciosíssimo para a criança. Rafa, minha filha não tem 2 anos e não sabe brincar junto com outra criança. Não aceita dividir brinquedo. Rafa, mas daí é da fase do desenvolvimento dela. Se ela nem tem ainda 2 anos, ela vivencia um processo completamente mergulhado, né, egocêntrico, mergulhado em si mesma, e ela vai ter dificuldade mesmo para dividir. Então, ela já vai à escola? Se ela não vai à escola, como eu disse, o melhor lugar vai ser mesmo na escola, e aí você vai perceber que ela aprende muito a conviver com as outras crianças, e aí lá pelos 2 anos e meio, 3 anos, é que ela começa, não só a sua filha, viu? É assim mesmo, no geral as crianças dessa idade não brincam
com as outras crianças. Elas dividem os espaços na escola, isso é interessantíssimo. São várias crianças brincando sozinhas, dividindo os mesmos espaços. Existem categorias do brincar, então às vezes elas compartilham os mesmos brinquedos, ou uma quer o brinquedo da outra, mas não para brincar juntas. As brincadeiras cooperativas são mesmo vivenciadas pelas crianças maiores, quando elas têm 5, 6 anos. As crianças de 3, 4 anos já começam a gostar de brincar com. Vem brincar comigo de super-herói, vem brincar comigo de boneca. Mas antes disso, elas brincam sozinhas, dividindo o mesmo espaço. Mas é muito importante que elas convivam com outras crianças, porque elas se espelham no desenvolvimento das outras crianças e promovem o próprio. Ai, achei que fosse implicância dela mesmo. Não, Rafa, ela tá saudável, fase do desenvolvimento. Gente, que delícia conversar com vocês. Vou ficando por aqui e vou aguardar, hein? Eu vou depois postar nos stories os feedbacks que vocês forem me dando. Contem, porque eu amo ficar sabendo das coisas que vocês estão experimentando, inspiradas nessas nossas trocas aqui, tá bom? Um grande beijo e até segunda que vem.